Como você já deve saber, a peste negra devastou todo o continente europeu no século XIV, matando 1/3 de toda a população europeia. Mas aí eu te faço uma pergunta: o que aconteceria com o mundo se essa pandemia fosse completamente apagada da história da humanidade? Ou seja, o que aconteceria se ela nunca tivesse existido em nenhum lugar do mundo? Bem, é isso que você vai ver aqui e agora. E aproveitando o momento, eu quero te pedir um grande favor. Se inscreva no nosso canal, ative o sininho das notificações para não perder nenhum conteúdo como esse aqui. Bem, para darmos início ao vídeo, é interessante você saber que antes da peste negra, a Europa estava superpovoada. Esse excesso da população europeia causou cenários bem complicados, como a Grande Fome de 1315. Esse período foi tão intenso que gerou até uma crise de canibalismo, que fez as crianças serem as principais vítimas desse caos. Naquele tempo, existia o tal do feudalismo. A peste negra acabou enfraquecendo esse sistema, onde os camponeses eram vinculados às propriedades e só podiam se mudar com uma rara autorização do senhor feudal. Com a chegada dessa pandemia, esse sistema não sobreviveu à queda da população dos feudos, que reduziu a níveis insustentáveis. Daí, para continuar com os trabalhos de agricultura desses feudos, era preciso trazer gente de outros lugares, ou seja, gente livre, pessoas que nasceram nas cidades ou se mudavam de feudos abandonados. Isso fez com que a mão de obra dos camponeses fosse muito mais valorizada. Sem muita gente, o feudalismo se tornou inviável e muitos nobres e pessoas influentes da época foram morar nas cidades e atuaram como administradores de empresa. As áreas agrícolas abandonadas se transformaram em pastos para os animais. Com isso, a carne deixou de ser um luxo exclusivo das pessoas mais ricas. Mas nem tudo foi progresso. Os médicos não conseguiam explicar a peste negra pela teoria da época. A teoria era que a doença vinha de um ar contaminado. E para combater essa doença, os médicos precisavam usar aquela famosa máscara que parecia um bico de pássaro. Ela protegia o nariz de uma forma completamente inútil. Na época, ninguém suspeitava que a doença vinha das pulgas que os ratos carregavam por toda a Europa. Foi nesse tempo que surgiu a palavra quarentena, em que navios estrangeiros precisavam esperar 40 dias antes de entrar no litoral europeu. Mas mesmo assim, a peste negra varreu todo o continente europeu, matando cerca de 1/3 de toda a sua população. Para você ter uma ideia, naquele tempo a ignorância era tão grande, mas tão grande, que as pessoas começavam a julgar a culpa da doença para quem não tinha nada a ver com a história. Vou te dar um exemplo. Falaram que os judeus eram os culpados pela disseminação da peste negra na Europa. Mas aí você deve estar se perguntando, por que colocaram a culpa da doença nos judeus? Bem, colocaram a culpa nos judeus porque eles viviam isolados do resto da sociedade e tinham hábitos excelentes de higiene pessoal. Mas o fato é que eles foram acusados de envenenar a água dos cristãos. E daí, entre 1347 e 1351, houve 350 eventos de extermínio de judeus, destruindo 310 comunidades. Nessa época, aconteceu a famosa caça às bruxas, literalmente falando. Olha só, preste atenção nisso daqui. Naquele tempo, acreditar em bruxas era considerado uma heresia pela Igreja Católica. Para eles, era como dizer que pessoas comuns, como eu e você, possuíssem poder, como o poder de Deus. Quando a peste negra se instalou na Europa, a Igreja Católica bateu o martelo e disse que o poder que a suposta bruxa tinha era derivado do próprio diabo. Daí, a ignorância e o fanatismo dessas pessoas fez com que muitas mulheres acusadas de, abre aspas, bruxaria, fecha aspas, fossem brutalmente assassinadas. Esse era um costume completamente ridículo, que ganhou força na peste negra e permaneceu até o século XVIII. Nesse período, a Igreja Católica começou a ficar muito fraca. Sabe por quê? Porque muitos fiéis começaram a morrer nessa pandemia. Então, foi nesse momento que surgiu a Reforma Protestante, liderada por Martinho Lutero. Por causa do enfraquecimento da Igreja Católica,
esses protestantes ficaram cada vez mais confiantes para desafiar a Igreja Católica. O Renascimento teve um crescimento muito grande nesse período. Grandes escritores chegaram à conclusão de que o mundo vivia a Idade das Trevas, que isso precisava ser mudado. Isso gerou um processo de mudança muito grande nas pessoas, gerando uma força muito grande para o desenvolvimento científico e cultural da sociedade. Bem, agora você deve estar se perguntando, tá, mas o que aconteceria se a peste negra nunca tivesse existido? O mundo sem a peste negra continuaria sendo dominado pela Igreja Católica Unificada e se manteria mais fixo às tradições do passado, mas não pararia de evoluir. O Brasil provavelmente seria colonizado pelos portugueses, Constantinopla iria cair do mesmo jeito, o que geraria uma corrida pelas rotas de especiarias, marcando assim o fim da Idade Média. Isso tudo aconteceria do mesmo jeito. Outra coisa, as navegações aconteceriam de uma forma ou de outra, mas o mundo estaria sim mais atrasado. Talvez hoje estivéssemos em uma realidade parecida com a do século XVIII ou do século XIX. Até porque crises podem sim ser terríveis, mas com certeza elas fazem a roda da história girar mais rápido. Agora preste atenção, eu vou te indicar 2 vídeos para complementar o assunto que foi abordado nesse vídeo. O primeiro fala sobre as 5 maiores pandemias da história da humanidade. O segundo fala sobre a gripe espanhola e o legado que ela nos deixou para o século XXI, para enfrentarmos o coronavírus com mais inteligência e menos ignorância. Eu agradeço por você ter ficado até o final do vídeo. Fico muito feliz mesmo, tá? Bem, pois é só, te desejo força, motivação e bem-estar. Até mais!